E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de SQL, vamos continuar aqui falando sobre as strings, tá? Nas últimas aulas a gente deu uma olhada sobre algumas funções de strings, com concat AWS, left, right, e hoje a gente vai dar uma olhada aqui em mais duas, tá? Que é o substring e replace, tá? Que a gente aqui consegue a gente utiliza para ou para a gente tirar uma parte ali da string, tá? Ou a gente consegue fazer para, como caso a gente queira alterar alguma parte da string ali, por exemplo, a gente tem um arroba, a gente quer colocar um asterisco, então a gente consegue fazer essas duas alterações, tá? Bom, vamos lá, acho que aqui fica mais fácil mostrar, tá? Eu vou utilizar o mesmo banco de dados que a gente estava utilizando aqui antes, tá? Que é o Sakla. Vamos utilizar essa tabela address. Aqui eu estou dando um select, puxando todos os dados from address aqui normal, tá? Padrão. Quando a gente dá uma olhada aqui na nossa tabela, a gente vê que a gente tem aqui o address ID, aqui o endereço da pessoa, caso ela tenha um segundo endereço, o distrito, o ID da cidade, postal code, phone, location, last update, tá? Eu vou mostrar primeiro aqui, eu acho que fica mais legal se a gente falar primeiro sobre o replace, tá? Para que a gente utiliza o replace? O replace aqui a gente utiliza ele pra gente, caso a gente queira alterar alguma coisa dentro de uma coluna. Eu vou utilizar essa coluna aqui de strict, tá? Isso aqui lembrando que aqui é só para fins didáticos, tá? Não faz muito sentido o que eu estou pensando em fazer aqui, mas é só para a gente ver como que essa função funciona, tá? Bom, primeiro eu vou selecionar aqui strict from address, só para a gente dar uma olhada aqui nessa de coluna, tá? Strict from address. Quando a gente dá uma olhada aqui, a gente vê que a gente tem uns distritos, né? Aqui é Alberta, aqui é ali, Nagasaki, Califórnia. Vamos supor que eu quisesse trocar tudo que tivesse aqui, todos os A's que tem aqui, eu colocasse 3A maiúsculos ao invés de 1A, tá? Por exemplo, aqui a gente tem Alberta, eu quero trocar esse A por 3As maiúsculos. Esse último, todos os A's que a gente tiver aqui, eu queira trocar por A maiúsculo, tá? Como que a gente faria? A gente teria que usar essa função aqui do SQL, que é o replace, tá? Aqui a gente tem essa função, você vê quando a gente coloca ela ali, ele já fica azulzinho, tá? A gente precisa colocar três parâmetros aqui dentro. O primeiro parâmetro é a coluna que você quer alterar, tá? Que eu quero alterar aqui é strict. Aqui você coloca, entre aspas, você coloca o que você quer alterar. Aqui eu quero alterar o A, tá? E aqui depois você coloca, entre outros parênteses, o que você quer colocar no lugar. Eu quero trocar tudo que for A por... Deixa eu colocar asteriscos que eu acho que fica mais legal. Pra gente ter uma visualização melhor aqui, tá? Lembrando que aqui eu tô trazendo a coluna de strict, aqui vírgula, então aqui eu tô trazendo a normal, e aqui eu tô trazendo ela com a alteração já feita, tá? Quando a gente executa isso daqui, a gente vê que ele trocou tudo que tem a aqui pra gente, ele trocou por 3 asteriscos, tá vendo? Então a gente fez essa substituição. Só que você deve estar se perguntando, Rafa, o que aconteceu aqui em Alberta que ele não trocou essa primeira parte? O que acontece? Ele é case sensitive aqui. Então aqui a gente realmente precisa colocar, caso a gente quisesse trocar para o A maiúsculo, aqui ele alteraria só o que tem o A maiúsculo e o resto não, tá? Então a gente não adianta a gente colocar só o A caso a gente quisesse alterar só o A, tá? Todos os A's. O que a gente teria que fazer? A gente teria que utilizar aquela funçãozinha que a gente aprendeu nas últimas aulas, que é o lowercase. Aqui, quando eu colocar o lowercase, ele vai pegar tudo que é distrito. E aqui ele vai estar, como a gente vai estar tudo em minúsculo, ele vai trazer tudo que tem um A, ele vai trocar por 3 asteriscos. Então a gente consegue ter uma visualização aqui que ele altera tudo que for A pra gente para 3 asteriscos. Então caso a gente queira fazer alguma alteração na nossa base, por exemplo, tem algum endereço errado, alguma coisa do tipo, a gente consegue utilizar essa função replace aqui para a gente alterar uma coluna ali da nossa base de dados e a gente conseguir alterar realmente ali esses dados para a gente ter a coluna, todos os dados ali meio certinho, tá? Lembrando que é sempre bom a gente ficar esperto na hora de utilizar o replace pra gente não fazer besteira ali na base de dados, tá? Alterar algum dado que não precisasse ser alterado, mas aqui a gente vê que a gente consegue fazer essa alteração aqui dentro das strings que utiliza na função replace que a gente faz pra gente realmente alterar um dado ali por alguma parte dentro da string por outra informação que a gente quer colocar, tá? Eu acredito que o replace não tem muito mais o que falar, tá? É bem simples mesmo, então vamos lá. Replace, aqui eu coloquei o lowercase porque eu quero que tudo que seja A, como a gente tem a nome de cidade, a primeira letra aqui é sempre maiúscula, como a gente consegue ver. Então eu coloquei lowercase para que ela ficasse toda minúscula, mas não necessariamente aqui a gente precisa colocar o lowercase, tá? A gente precisa colocar só a coluna que a gente quer alterar. Então aqui é a coluna de strict, aqui é o segundo, a gente dá o vírgula, né? Aqui abre parênteses, não, abre aspas, desculpa. A gente coloca a parte da string que a gente quer alterar, que a gente quer alterar tudo que for A, vírgula, e aqui a gente abre aspas de novo e coloca o dado que a gente quer que inclua no lugar do A, tá? Então são 3 parâmetros, coluna, dado que você quer alterar e o que você quer colocar naquele dado que você quer alterar. Aqui from address normal e ele traz pra gente aqui já alterado, tá?
Bom, e replace é isso. A outra funçãozinha que eu queria falar aqui hoje é o substring, tá? O que significa o substring? Vamos supor que eu quisesse pegar, aqui eu vou utilizar, acho que é a mesma coluna aqui, é mesmo district. District from others, pra gente aproveitar aqui. A gente vê que a gente tem aqui esses dados, né? Vamos supor que, por exemplo, aqui a gente tem o Alberta. Eu quisesse... eu acho que tem desculpa, acho que eu tenho uma ideia melhor. Vou utilizar esse last update aqui. Last underline update. Ups, update. Quando a gente olha aqui o last update, a gente vê que a gente tem essa data aqui, tá? Tem alguns jeitos mais fáceis de fazer isso que eu vou fazer aqui, tá? Lembrando que aqui eu tô fazendo exclusivamente para fins didáticos, mas tem jeito mais fácil de fazer isso, tá? O que eu quero fazer aqui? Vamos supor que você quisesse pegar só o mês. A gente vê que a gente tem esse padrãozinho aqui dos dados, tá? Os dados aqui, acredito que todos eles sejam do mesmo dia, tá? Então vamos supor que eu quisesse pegar só o mês aqui que a gente tem aqui, como que a gente faria? A gente poderia utilizar o substring para a gente pegar esse mês, tá? É um método de a gente pegar, a gente tem uma string e eu vou mostrar aqui que acho que fica mais fácil. Vamos supor que eu quisesse pegar só o mês, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui o substring, a gente utiliza o substring S. A gente não coloca o substring total, aqui é sub-str, tá? O str aqui ele vem abreviado, que é de string. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui a variável que a gente quer pegar, last update. Beleza, a gente colocou aqui a coluna, que é a last underline update, que a gente colocou. Como que a gente faz para utilizar o substring? É a mesma coisa que aqui no replace. No replace a gente coloca a coluna, o texto que a gente quer alterar e o que a gente quer colocar. Aqui a gente vai colocar last update, só que aqui a gente vai colocar outros dois parâmetrozinhos, que é aonde você quer começar. Eu vou colocar só o primeiro aqui, quando a gente executar isso daqui ele vai rodar, ó. Eu quero pegar a partir do terceiro dado, 0, 1, aqui ó, 0, 1, 2, 3. Aí ele vai pegar aqui ó, do 14, do 1 aqui, que é o terceiro dado, ele vai pegar pra frente, porque eu não coloquei onde que ele quer que ele pare, tá? Então aqui você tá vendo que ele pulou esse 20 aqui do começo, então é onde... Se eu colocasse aqui 4, ele ia pegar do 4 pra frente, que é do quarto dado pra frente, tá? Então aqui é onde você quer que comece, que ele corte aquela string, tá? Se eu colocar aqui 5, normal, ele vai trazer aqui do ponto pra cima. Como eu quero pegar só o mês, eu vou colocar aqui o 6. Coloquei o 6, né? Você vê que ele pega aqui do começo até o fim do mês. Só que eu quero pegar o mês, eu não quero pegar tudo isso, tá? O que a gente tem aqui no substring? Se caso a gente coloque só dois dados, ele vai pegar daquela parte até o final, mas a gente consegue falar, a partir do sexto dado, eu quero que ele pegue apenas 2. Quando eu fizer isso daqui, ele vai trazer só pra gente, porque ele vai pegar o 6 e vai trazer o 0 e o 9, que são dois dados, tá? Se eu colocasse aqui 5, ele ia puxar mais 5 dados no total aqui, que é do 0 ao 9, que ele começa aí 1, 2, 3, 4, 5, que ele puxa até o 25, tá? Então, aqui no substring, você coloca a coluna que você quer trazer, a posição que você quer começar que ele puxe e a partir daquela posição quantos dados você quer pegar. Então não é do sexto até o quinto, a partir da sexta posição eu quero pegar 5 dados à frente. Como eu quero pegar só mês, eu vou utilizar aqui só o 2 e ele vai trazer pra gente aqui só o 09, tá? Vamos supor que eu quisesse pegar só o horário aqui. Deixa eu testar aqui para uns 10, aqui traz o 5, peraí, 6, 7, 9, 22, tá. 10, 12, vamos pegar aqui 4. A gente tem um 22, deixa eu colocar aqui um 8. Tá. Aqui que eu tô fazendo, tá? Aqui eu fui testando para não ter que contar. Mas se a gente for contar aqui, na 12ª posição, a gente tem o 22 aqui, que é a parte que começa o horário. Então eu tô falando que a partir dessa 12ª posição, eu quero que ele traga 8 dados pra gente, tá? Então se a gente contar aqui, ó, 1, 2, aqui, lembrando que cada parte aqui é uma parte, até os espaços ele conta, tá? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ele vai trazer pra gente do começo até o fim ali. Caso eu quisesse tirar esse 8 aqui, a gente ia ter o mesmo resultado que a gente não tá colocando no final. A gente quer que ele pegue daquela parte e vá até o final. Mas caso ele estivesse ali no meio e a gente precisasse especificar que a gente queria que pegasse até aquele ponto, aqui então a gente colocaria a parte que ele quer finalizar. Então eu vou só escrever aqui, tá? A função replace, que a gente utiliza para substituir, tá? A gente colocar a coluna que a gente quer, o dado que a gente quer alterar e o que a gente quer colocar no lugar, tá? Isso daqui é o replace, a gente utiliza o replace para isso, tá? Já o substring, ele pega uma parte ali
E ele pega uma parte da função ali, ele meio que te retira só aquela parte. Então a gente consegue pegar uma parte do meio, a gente não precisa. A gente consegue pré-definir quantos caracteres que a gente quer ali que ele retire pra gente. Então lembrando que aqui o substring a gente coloca a coluna que a gente quer alterar, posição de início e a posição final. Lembrando que não é obrigatório colocar a posição final. A gente só utiliza aqui a posição final caso a gente queira pegar só uma parte dentro daquele string, tá? Bom, eu acho que não ficou muito confuso, acho que dá pra entender, tá? Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, ou deixar uma mensagem no LinkedIn. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E muito obrigado por assistir até aqui. Um abraço.